Estamos hoje aqui em Nova Lima e hoje, aqui num lugar tranquilo, em um parque, eu resolvi falar mais um pouco sobre os temperamentos. O que são os temperamentos? Na verdade, quem sou eu? Todos nós temos a nossa individualidade, nossa personalidade e precisamos identificar quem sou eu. Em meio à sociedade, em meio às circunstâncias, o que há de mais essencial em mim, o que há de mais particular em mim, o que me difere das outras pessoas. Isso é importante para a gente pensar sobre quem de fato somos nós. Nós somos constituídos por uma personalidade. E o que é a personalidade? A personalidade é uma formação que temos, que chegamos a ela em meio às experiências da vida, em meio às atitudes, aos comportamentos, às decisões que tomamos, baseado naquilo que aprendemos, nos valores morais que aprendemos, as referências sociais e até mesmo os temperamentos. Então, o temperamento é uma das características, venhamos dizer assim, da personalidade. O temperamento é algo fixo, é algo que temos em nós, que nascemos com ele, não podemos mudar ele com o tempo, ou seja, nós mesmos não temos a condição de mudar os nossos temperamentos. É uma característica mineral do ser humano e que não podemos mudar o nosso temperamento, mas podemos mudar o nosso jeito de agir, não às vezes o jeito de sentir, muitas vezes, as coisas. Enquanto que a nossa personalidade engloba muito mais. Engloba o nosso caráter. O que é caráter? Caráter é a nossa formação moral para como reagimos ou agimos na sociedade, eticamente em uma sociedade. Ou seja, são os nossos valores morais, espirituais e como agimos em relação às outras pessoas. Isso é mais uma questão de aprendizado moral, diferente dos temperamentos. Essa ciência dos temperamentos, ela é muito antiga, porque ela foi descoberta, ou criada, na verdade, por Hipócrates em 400 anos antes de Cristo. E ele então falou sobre os 4 temperamentos. Os quais são o temperamento colérico, temperamento melancólico, fleumático e sanguíneo. Uma das coisas importantes que eu quero dizer sobre esses temperamentos é o seguinte: os temperamentos, eles, como já disse, ele não pode ser alterado por nós, mas naturalmente, normalmente, a própria natureza vai nos moldando de certa forma. Esse temperamento ele pode ir se mudando aos poucos, mas não é nós que mudamos. É a própria natureza humana que vai mudando. As pessoas, quando ela é mais, por exemplo, criança, as crianças são mais sanguíneas. Elas são mais falantes, mais agitadas, mais felizes. Os adolescentes, eles são mais coléricos, na verdade, né? Mais irritadiços. Os adultos, eles são mais melancólicos. E os idosos, eles são mais tranquilos, mais calmos, mais fleumáticos. Mas é isso a própria natureza que vai agindo. Nós não temos condições nenhuma de mudar. Porém, os temperamentos não justificam nenhuma ação nossa, nenhuma ação desproporcional a uma realidade. Nós podemos, às vezes, ser impulsionados pelo nosso temperamento a agir de uma certa forma, mas por aquela forma não ser a forma ideal, ética, nós devemos agir conforme um padrão ético normal para não sermos prejudicados nem também não prejudicarmos as outras pessoas. Então, os temperamentos não justificam ações que não são compatíveis com a sociedade ou com a realidade. É uma das coisas que é importante também frisar nisso aí, para alguém não tentar justificar ações irrelevantes, desproporcionais, dizendo, meu temperamento é esse, por isso que eu ajo assim.
O conhecimento do temperamento é bom saber para nós nos identificarmos. E também para termos um pouco mais de paciência com o outro. E conseguimos compreender e entender melhor o outro. Mas não para justificarmos ações, às vezes grossas ou grotescas, da nossa parte. Dos 4 temperamentos, quero falar primeiramente sobre o colérico. Cada um dos temperamentos existe uma simbologia com um elemento da natureza. O colérico é o fogo, na verdade. Porque ele tem essa ação de marcar os outros. Ele tem essa ação de ser forte, de ser mais insensível. E vou falar como que é que um colérico caminha. Eu vou dar um exemplo, utilizando o verso de Carlos Drummond de Andrade, falando sobre no caminho tinha uma pedra. E como que um colérico caminhando e ele resolve essa situação? Eu vou tentar dar um breve exemplo aqui. Vamos supor que o colérico está caminhando. E ele já vai andando em uma certa direção. O jeito dele caminhar, ele caminha olhando firme, alto, a postura, e tem uma pedra. Se tem uma pedra no caminho dele, ele arreda e já sai caminhando para frente. Esta é a postura de um colérico. O colérico, ele rapidamente resolve, porque ele quer resolver as coisas. Então, ele tem um jeito firme de pisar, ele pisa mais com o calcanhar, ele pisa de forma firme, ele sempre tem o olhar aguçado para frente, e se tem alguma coisa, vamos que tem uma pedra no caminho, ele chega, ele não tem muito o que pensar, ele já tira ela e já continua o seu caminho. Este é um dos jeitos, uma maneira de andar de um colérico. Muito objetivo, ele quer ir direto ao resultado, ele é muito prático, tem um olhar dominante e procura sempre dar as soluções. Ele quer ir direto às soluções, resolver os problemas. Ele tem muita energia e procura sempre utilizar essas energias com praticidade para resolver as questões. Tem facilidade até de perdoar. Ele não gosta de pedir perdão. Porque, por fato de ser insensível, ele não vê muita necessidade dessas coisas. Eu não feri ninguém, mas se ele irrita, ele fere facilmente as outras pessoas, mas se as pessoas disserem, não, me perdoa, ele tem facilidade para perdoar, embora tenha dificuldade em pedir o perdão. Ele é uma pessoa mais independente e quer resolver as coisas. Tem algumas sombras, que são chamadas de, eu posso dizer, características negativas, que são a agressividade, são muito agressivos. Tem que resolver. Então ele às vezes pode falar coisas ou agir de certa forma que uma outra pessoa que é mais sensível ele se sentir muito afetada. Impaciente, como já disse, insensível, sarcástico às vezes. Então isso são sombras, são características negativas de um colérico. Profissões que se encaixam muito bem. As pessoas de todos os temperamentos, eles podem estar engajados em qualquer profissão. Porém, existem profissões que se dá melhor, né, para determinados temperamentos. Outra coisa, antes de falar sobre isso, eu quero dizer o seguinte: todas as pessoas possuem os 4 temperamentos. Porém, existe um temperamento que é mais dominante. Então, não significa que a pessoa não tem os 4, tem os 4 temperamentos. Mas existe alguns que o temperamento dominante é o colérico, o outro temperamento dominante é o sanguíneo. Então, quero deixar isso bem frisado. Mas vamos falar sobre as profissões que os coléricos se engajam melhor. Profissões de líder, de liderança, de produtores, sejam criadores de coisas, pessoas que são construtoras, elas têm muita objetividade e praticidade, e essas profissões se dão muito bem. Como lidar com um colérico? Tente não falar mais alto que ele, porque se você falar mais alto com ele, vai querer também falar mais alto, e assim vai entrar um conflito e ninguém vai resolver nada. Então não tente falar mais alto que ele, mas fale com ele com firmeza, olhando no olho. É um jeito de conseguir chamar a atenção e conversar com ele, não tentando falar mais alto que ele. Eu vou tentar citar alguns exemplos aqui conhecidos. Líderes religiosos como Valdomiro, Santiago, o que parece muito bem, como Jair Bolsonaro presidente, Roberto Justus, e biblicamente, usando da Bíblia, João Batista, eram pessoas que parecem que eram pessoas com características
colérica, do temperamento colérico como um temperamento dominante. Outra pessoa, aliás, outro temperamento é o temperamento sanguíneo, cujo elemento da natureza que o identifica ou simboliza é o ar, ou seja, o movimento, a ação. Uma das características, a característica mais forte do colérico é a ação, né? E a característica mais forte do sanguíneo é a comunicação, porque ele gosta muito de falar. Você comunica um sanguíneo pela fala. Ele é falante, ele é comunicador, ele é sorridente, ele é alegre, ele é espontâneo. Então, ou seja, o jeito de andar dele, vou tentar demonstrar o jeito de andar dele, não sei se a câmera vai pegar direito, mas ele tem um andar saltitante. O jeito dele andar é assim, ele é solto, ele é saltitante, ele anda saltitante. E se tiver uma pedra, ele vai tentar ver o que é mais criativo para ele fazer com essa pedra. O que é mais, ele não vai tentar mexer com ela, ele vai se desviar dela, vai sair, mas vai tentar ir sempre andando de forma saltitante, com um olhar curioso, aguçado, olhando para os lados. Ele tem um olhar criativo, um jeito criativo, e não vai criar problemas. Se tem uma pedra no caminho, ele desvia dela e sai. Se ele pode ter pensado, o que há de importante que eu posso fazer com esta pedra? Ou seja, é um tipo de pessoa muito criativa. Porém, algumas características muito importantes: são muito amigáveis, são flexíveis, ou seja, muda facilmente, eles não são durões, eles não são inflexíveis, não, eles mudam facilmente, eles têm facilidade, eles têm muita flexibilidade, são pessoas destacadas. Em uma reunião, em uma festa, é facilmente identificá-lo, porque eles são destacados, entusiastas e muito simpáticos. Existem algumas sombras, algumas características negativas, as quais são instáveis emocionalmente. Por quê? Porque eles reagem de acordo com o comportamento do outro. Ou seja, ele gosta muito de falar, ele é muito comunicativo, mas se ele senta perto de alguém que é muito fechado e ele não recebe feedback do que ele está falando, rapidamente ele fecha também e cala, porque ele quer feedback. O sanguíneo, ele quer ver a reação, ele está dando uma palestra ou uma pregação, algo assim, ele quer ver o feedback do povo, porque senão ele começa a fechar e ficar meio assim, porque ele é muito instável emocionalmente, ele pode se mudar porque ele quer ter esse feedback da outra pessoa, ele quer ver como a ação, o que está ao seu redor, a reação do que está ao seu redor. São pessoas, ou outra sombra, outra característica negativa, seria a indisciplina ou a desorganização. Não são pessoas que estão muito preocupadas com a organização. Então, vamos usar a linguagem, mais bagunceiro, né? Não preocupa tanto com as questões serem organizadinhos. São muito impulsivos, é exagerado. Inclusive, eles usam muitas figuras de linguagem na fala. Aí deve haver uma capacidade de compreender muitas essas figuras de linguagem. Exagera muito, usa muito o exagero na hora de falar. Porém, outra característica, são medrosos. Acreditado, quem fala muito não tem coragem. Ou seja, eles falam muito, mas na verdade são medrosos. Se ele tiver a característica predominante sanguínea e tiver a outra característica colérica, por exemplo, ele vai ser aquele falante irritadiço. Porém, na hora do vamos ver, ele corre porque ele é medroso. Como já disse, desorganizado. Profissões que identificam muito bem a eles. A profissão de vendedor, falante, comunicador, isso encaixa muito bem como meia aos pés. Atores, porque tem uma capacidade incrível de usar figuras de linguagem, de falar, de mudar, ou seja, atores, humoristas e excelentes oradores, porque são falantes demais. Exemplos aí: Cláudio Duarte, Sabrina Sato, biblicamente, vou dizendo da Bíblia, Pedro. Então são exemplos de pessoas com temperamento sanguíneo. Outro temperamento é o temperamento que eu vou falar, o temperamento fleumático, cujo elemento que simboliza ele é a água. Lembra de água tranquila, de paz, de tranquilidade. Exatamente isso. Uma palavra só, utilizando uma palavra para defini-lo, é o equilíbrio. Eles são muito bem equilibrados emocionalmente. É muito difícil tirar ele do sério. Eu lembro de um vídeo que eu vi recentemente de um moço que estava sentado. Eu lembro de um vídeo que eu vi recentemente de um moço em um ambiente parecido com uma lanchonete, e ele sentado ouvindo uma música, e começou uma briga, uma pancadaria terrível
Ele ficou de boa, continuou ouvindo sua música, nem mexeu do lugar, como se nada tivesse acontecendo. Ou seja, a capacidade de estar equilibrado, de não ser afetado com o que acontece ao redor. O fleumático tinha uma capacidade incrível de dominar essas suas emoções e não ser afetado pelo que está acontecendo ao redor. Tem um jeito de ser mais quieto, tranquilo, gosta de, não se importa muito em viver em uma rotina. Ou seja, para ele viver em uma rotina é algo tranquilo, é algo interessante. Ele tem a capacidade de manter constante, na verdade, devagar e constante, porque ele não é muito de apressar. Porém, ele vai permanecer sempre firme ali, constante. Em uma empresa, muitas vezes ele entra em uma empresa e ele fica ali durante a vida toda até aposentar, porque ele não gosta de mudança. Mudança é algo muito ruim para o fleumático, porque ele quer mais estabilidade. Ele quer estabilidade, ele quer um lugar que ele possa ficar tranquilo sem precisar de mudar. Vou falar sobre o jeito dele andar. Vamos supor que ele está andando. Ele tem um jeito de andar mais tranquilo, ele pisa suavemente, ele pisa leve. Então, o jeito de andar dele é muito tranquilo. Se tem uma pedra no caminho, ele vai tentar passar de leve, não se importar com ela, porque ele não quer envolver muito. Ele não quer muito envolvimento com as outras coisas. Porém, ele tem muita capacidade. É bom que um fleumático ele seja incentivado pelo outro a engajar. Uma vez engajado, ele vai continuar trabalhando, ele vai continuar fazendo as coisas, mas ele tem essa dificuldade de começar a engajar. Então, ele não é, em uma reunião, por exemplo, ele não é o de levantar a mão e e dizer o que vai fazer, o que tem que fazer. Não, ele vai ficar tranquilo ali, quieto, enquanto os outros falam, enquanto que o sanguíneo fala, enquanto que o colérico começa a tomar atitudes, ele vai ficar quietinho ali. Porém, se conseguir colocar ele para fazer, para engajar, ele vai continuar ali sempre, ele vai se adaptar ali e vai continuar ali sempre fazendo. Como já disse, ele não reage imediatamente, a reação dele é muito lenta. São pessoas pacientes, observadoras, muito equilibradas, tendem a rotina, são bem-humorados, são pessoas introvertidas, mas é um introvertido bem-humorado. Se ele estiver em uma festa, ele vai ficar sentado ali e vai tentar conversar com as pessoas que estão ali mais próximas a ele, mas não vai querer aparecer muito. É um tipo de pessoa que você olha para ele e você vê a paz nele, a paz no olhar dele, assim, a tranquilidade em estar com ele, porque ele não vai querer expor muito, mas aquelas pessoas que estão próximas a ele, ele vai transmitir muita paz, sabe? Vou dizer muita alegria, mas muita tranquilidade, né? Então são pessoas diplomatas, pessoas da paz. Uma das coisas que nunca se deve fazer com ele é tentar apressá-lo, porque ele não aceita ser apressado, ele não trabalha sob pressão. Outra coisa interessante, vamos dizer sombras deles, eles são calculistas, porque eles vão calcular muito antes de fazer as coisas, são calculistas, são muito desconfiados. Aí, o fato de ser introvertido, isso não é negativo, mas é uma característica deles, são introvertidos, dependendo de uma função. Às vezes a introversão não é uma boa característica, dependendo do que for fazer, mas também não posso dizer que seja uma característica negativa. Eles são desmotivados, muitas vezes muitas pessoas o julgam como preguiçosos. Não é que são preguiçosos, é que eles não têm o mesmo nível de motivação das outras pessoas. E a ira fleumática é a ira mais perigosa que tem. Eles não iram facilmente, como eu já disse, eles não iram facilmente. Eles têm muito difícil irar, porque eles não reagem facilmente. Porém, a sua ira é muito mais perigosa do que qualquer dos outros temperamentos. Porque se ele se tornar irado, ele vai fazer as coisas com uma frieza, sim, que é impensável. Ele consegue calcular as coisas com uma naturalidade, assim, com uma calma. Ele vai
deixar aquela ira contida, não vai demonstrar irritabilidade, mas a ira vai ficar aqui dentro dele, e é exatamente pessoas, muitas vezes, pessoas que cometem crimes terríveis, e as pessoas dizem, eu nunca imaginei que essa pessoa poderia fazer isso, porque não revela. Eles não revelam a natureza agressiva deles, porque isso fica escondido. Eles não têm essa demonstração de agressividade como um colérico tem. E o colérico demonstra muita agressividade, assim, mas não tem maldade, muita maldade. Não é que o sanguíneo, não é que o fleumático tem muita maldade, mas se ele ficar muito irado, ele vai fazer isso de uma forma muito calculista e muito fria. Então a ira fleumática é a mais perigosa que existe. Profissões que se encaixam muito bem. Profissão de professor. O professor é muito bom que ele seja calmo, tranquilo para lidar com as crianças, com os alunos, né? Professores, engenheiros, assistentes, é muito importante para a sua tranquilidade, né? Assistentes, diplomatas, porque são pessoas que vão querer ter a paz, vão lutar pela paz o máximo possível. Exemplos, vamos falar alguns exemplos. R.R. Soares, pastor, né? R.R. Soares, Fátima Bernardes, o padre Marcelo Rossi, Judas Iscariotes, biblicamente falando, Judas Iscariotes, ele era um cara que não falava muito, ele era um cara mais tranquilo, calmo, na dele, porém, quando ele foi fazer algo, ele foi calculista, ele foi, assim, silencioso. Então, Judas Iscariotes era um cara mais fleumático. E Abraão era um cara que ele sempre queria paz. Ele chegou no Egito, ele tentou negociar o máximo lá, inclusive deixando que a mulher dele passasse como irmã para não ter conflito. Ele não queria, ele estava com o sobrinho dele, disse para o sobrinho dele, olha, Ló, escolhe onde você quer ir, você escolhe um lado, se escolher, aí eu vou para o outro lado. Ou seja, ele queria sempre a paz, era uma pessoa da tranquilidade. Para falar agora, por último, o melancólico, ele é simbolizado pelo elemento terra. Definindo em uma palavra, é a sensibilidade. São extremamente sensíveis. O jeito de andar dele, também vou falar sobre o jeito de andar do melancólico. Ele anda mais ou menos assim. Ombro mais caído. Ele tem um andar pesado, sabe? Ele anda como se estivesse pesado. Ele anda mais assim, sabe? Tem uma pedra, se estiver aqui, ele vai falar assim, meu Deus, quem colocou essa pedra? Ele vai fazer, ele vai tirar a pedra e vai sair. Então, ou seja, ele vai resolver a questão, mas vai reclamar. Porque se tem uma característica negativa muito deles, são a murmuração, reclamar, eles reclamam, eles fazem. Resolvem, mas reclamam muito e tem um olhar mais tristonho, um olhar mais baixo. As suas características, eles são perfeccionistas, ou seja, eles querem que as coisas sejam feitas com uma certa perfeição. Eles são detalhistas, querem que sejam feitas com perfeição. Eles são sensíveis demais, são facilmente feridos, então deve ter muito cuidado com as palavras que se usam com ele, porque eles traduzem ou interpretam cada palavra que fala com eles de forma literal. Eles devem ter muito cuidado com a figura de linguagem, porque eles usam tudo mais no literal. São idealistas, ou seja, têm muitas ideias. São fiéis, são pessoas que, se têm uma amizade, eles vão querer manter essa amizade. Eles vão lutar por essa amizade. Eles são pessoas que eles querem conservar essa amizade. São fiéis, exigentes, exigem muito. Se não fizer do jeito que ele quer, ele reclama. Possuem uma maior capacidade de sacrifício. Dos 4 temperamentos, o melancólico é o que tem mais capacidade de se sacrificar para fazer algo para si e também para os outros. As suas sombras, suas características negativas, são solitários, gostam muito de ficar mais sozinho, são pessimistas, sempre vai ver um lado negativo em tudo, sempre vai estar vendo o lado negativo e esquecer do lado positivo. São, vou dizer, mais tímidos,
introvertidos, porém introvertidos não é uma característica negativa, é apenas uma característica diferente, dependendo da função e do que for fazer, e isso pode ser negativo, mas não é uma característica negativa, é apenas um jeito de ser diferente. Teóricos, muito teóricos, ou seja, pouco práticos, mas muita teoria e pouca praticidade. São reclamadores demais, como disse, murmuradores, vingativos, porque guardam muito, eles são rancorosos, eles guardam muito as coisas durante longo tempo. E são inflexíveis, não são muito dados a mudanças. Ele tem uma ideia daquele jeito, ele quer que seja daquele jeito e não vai mudar facilmente de ideia. Como lidar com ele? Olha, não é brincando muito. Se chegar um sanguíneo, por exemplo, que gosta muito de brincadeira, brincando com ele, ele pode se interpretar mal aquela brincadeira. Se chegar um colérico, chamando a atenção direta dele, ele vai interpretar isso também como alguém que não gosta dele, como inimigo. Então não é brincando, não é ordenando, mas é dando para ele a oportunidade de resolver um problema, porque ele gosta muito. Se disser para ele, olha, eu estou com uma dificuldade lá, estou precisando de resolver, não sei como, na mesma hora ele vai dizer assim, se ele tem a capacidade de resolver aquilo, ele diz, não pode deixar, eu vou resolver para você, e vai lá e resolve. Porque ele quer receber oportunidades para resolver as coisas. Então é exatamente assim, lidando com ele não é brincando demais, e nem dando muita ordem de forma agressiva, mas dando ele a oportunidade de fazer, que ele vai ter muita boa vontade para ir lá e resolver isto. São muito marcados pelo dever, né? Ou seja, se tem que fazer, ele vai lá, ele vai fazer. Reclama, mas vai fazer. Então, eles querem cumprir com o seu dever. Para lidar com ele, tem que explicar muito bem, porque se não explicar muito bem para ele, eles vão ficar meio confusos e com medo de errar, porque eles são inseguros, né? E se eles ficarem com muito medo, se eles não tiverem a certeza de como vai fazer, eles às vezes não vão fazer, ou vão entrar com muito medo, ou não vão comparecer ao evento, ao trabalho, com medo de não fazer bem feito, porque eles querem fazer bem feito. Então, ao comunicar com o melancólico, explica direitinho, detalhadamente o que é que tem que ser, como fazer, e dá para ele tempo, porque ele também precisa de tempo para fazer de forma bem feita. Profissões que eles engajam muito bem. Líderes religiosos, com essa capacidade de sacrifício pelos outros, sabe? De fazer alguma coisa pelo outro. Então, líderes religiosos, artistas, escritores, filósofos pela sua capacidade de abstração de teoria. Então, eles são muito bons nisso. E escritores, grandes escritores e artistas, na sua maioria, eram pessoas que ficavam o tempo pensando. Então, eram pessoas mais melancólicas. Martim Lutero, por exemplo, um grande líder, né? Era uma pessoa mais melancólica. Exemplos de pessoas como Roberto Carlos, cantor Roberto Carlos, padre Fábio de Melo, cantora Paula Fernandes. Na Bíblia, Moisés era uma pessoa que fazia, mas de vez em quando chorava, chega diante de Deus, me leva, Deus, eu prefiro que o Senhor me leva, me mata de uma vez. Ou seja, era uma pessoa melancólica. Jeremias, inclusive, escreveu o livro Lamentações de Jeremias. Ele via, meu Deus, a cidade está arrasada, a cidade destruída, Jerusalém está... Ou seja, ele era muito melancólico ao descrever as suas coisas. Então, para finalizar, se for chamar essas pessoas com esse temperamento para uma reunião, o colérico rapidamente vai querer saber a razão da reunião, por que vai ter essa reunião, o que vai ser tratado lá, qual solução iremos chegar. Então o colérico primeiramente vai pensar nisso. O sanguíneo vai pensar, nossa, festa para nós, a noite promete, vai ser muito bom, maravilha, vou encontrar com muita gente. O sanguíneo vai pensar logo assim, porque ele vai pensar nessa festa, vai pensar na aglomerada de pessoas, na possibilidade de falar. O melancólico vai chegar na festa observando os detalhes, reclamando de alguma coisa que estiver fora, vai observar detalhadamente tudo, porque ele quer saber se tudo está impecável, né? E o fleumático vai ficar mais no seu canto, mais quieto. Isso vai demorar a engajar, mas à medida que engajar, ele vai permanecer de forma constante e firme naquilo ali. Então,
devemos saber qual o nosso temperamento, qual o temperamento das pessoas que lidamos com ela, observar isso para podermos compreender melhor a outra pessoa, até para comunicar. Porque a forma de um colega comunicar, ele tem que ter cuidado ao comunicar com um melancólico. Ele não pode ser muito agressivo e insensível ao comunicar com o melancólico, que é muito sensível. O melancólico, ao compreender e saber que o outro é colérico, ele precisa ter mais paciência para lidar com o colérico, sabendo que não é que o colérico é inimigo dele, é o jeito do colérico agir. Devemos compreender o fleumático ao comunicar com ele e saber que não é que às vezes ele é preguiçoso ou lento, mas é a natureza dele que é daquele jeito. Mas quando ele pegar uma coisa, ele pega e vai manter constância. Então, ou seja, o fleumático, ele tem uma das suas características, que é a constância, ele vai permanecer firme naquilo. Então, ele não vai ser rápido na hora, mas vai ser constante. Então, saber comunicar com o sanguíneo, saber que o sanguíneo usa figura de linguagem, fala muito. Então, ou seja, o sanguíneo é alguém que vai exagerar, vai falar. Então, compreender que quando o sanguíneo está falando, muitas vezes ele pode exagerar naquilo que ele está falando. O sanguíneo, ao falar com um colérico, ser mais objetivo, porque o colérico não vai ter paciência se fala muita coisa, muitos detalhes, e quer a objetividade. Essa compreensão dentro de uma empresa é muito importante para que haja uma boa comunicação e uma boa relação entre todos. Para finalizar, vamos dizer, devemos conhecer o nosso temperamento, sabemos que nós não podemos mudá-lo, mas podemos mudar o nosso comportamento. O temperamento são características fisiológicas, ou seja, nascemos com elas. Existem as características positivas e negativas. Obviamente que isso depende muito de para quê e em que situação, né? Todos nós possuímos os 4 temperamentos, porém um é dominante. E nós podemos potencializar as características positivas e podemos trabalhar nas características que são negativas. Aquelas que são negativas, por exemplo, vou dizer que sou uma pessoa melancólica e estou trabalhando com venda. Então aí eu preciso trabalhar mais nessa característica introvertida minha, eu preciso tentar ser mais comunicativo. Ou seja, trabalhar nesse lado meu. Então, ou seja, é possível trabalharmos as características negativas em determinada. E devemos trabalhar, então, sobre os nossos comportamentos. Até porque não podemos confundir comportamento com temperamento. Temperamento, como já disse, é algo que nascemos fisiológico e o comportamento é a nossa ação. Aprendemos que determinado comportamento é o comportamento ideal para viver em sociedade, nós temos toda a capacidade, devemos agir conforme o comportamento adequado. Então, uma coisa é comportamento, outra coisa é temperamento. O temperamento é a tendência, o comportamento é como de fato agimos. Então, podemos ter uma tendência a alguém nos xingar no trânsito, podemos ter a tendência natural do nosso temperamento de xingou a gente, vamos agredir. Mas devemos ter o comportamento de o seguinte, se eu tentar agredir, também posso ser agredido, pode ser ferido, isso não é o ideal. Então vamos ter o comportamento de paz e tranquilidade, um comportamento ético. Então, ou seja, comportamento é uma coisa, temperamento é outra e devemos agir conforme deve ser uma vida social eticamente e é assim que devemos ser. Sabendo que há influência do temperamento, mas não é regra para vivermos assim. Deus abençoe vocês. Um grande abraço e tudo de bom.